Olá meus amiguinhos, sou eu aqui mais uma vez, Will, trazendo mais um vídeo interessante para a nossa série, pessoas que você já viu, mas que não conhece, com aquela que pode ser considerada como uma das mães do feminismo moderno, Simone de Beauvoir. Então pessoal, seguindo o nosso ritual de sempre, peço pelo seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, e se novo por aqui te convido a se inscrever nesse canal um tanto quanto esquisito. E depois de colocar o meu peixe para vender, vamos seguir em frente com o que realmente interessa. Simone Lúcia Ernestine Marie Bertrande de Beauvoir, mas conhecida popularmente como Simone de Beauvoir. Nascida no dia 9 de janeiro de 1908 na cidade de Paris, filha primogênita de Georges Bertrande de Beauvoir, um advogado de descendência aristocrata, mas em decadência, de Françoise Brasseur, que pertencia à alta burguesia. Ou seja, Simone de Beauvoir é mais um daqueles casos clássicos de socialistas Nutella que vem de uma família rica, mas gosta de pagar de amante de pobre. Ela estudou em uma escola católica privada até os 17 anos. Depois de passar no vestibular de matemática e filosofia, acabou por estudar matemática no Instituto Católico de Paris de Literatura e Línguas no Colégio Sainte-Marie de Neuilly, e em seguida, filosofia na Universidade de Paris, Sorbonne, onde conheceu outros jovens intelectuais, como Maurice Merleau-Ponty, René Mael e Jean-Paul Sartre, com quem manteve um relacionamento aberto por toda a vida. Ela escreveu romances, ensaios, biografias, autobiografia e monografias sobre filosofia, política e questões sociais. Ela é mais conhecida por seu tratado O Segundo Sexo, de 1949, uma análise detalhada da opressão das mulheres e um tratado fundamental do feminismo contemporâneo, além de seus romances A Convidado e Os Mandarins. Ela lecionou em várias instituições escolares no período entre 1931 a 1943. Nos anos 1940 ela integrava um círculo de filósofos literatos que conferiam ao existencialismo um aspecto literário, sendo que seus livros enfocavam os elementos mais importantes da filosofia existencialista. A autora revela certa inquietação diante do envelhecimento e da morte em livros como Uma Morte Suave, de 1964. Em A Cerimônia do Adeus, de 1981, ela narra o fim da existência de seu companheiro Sartre, que havia morrido em 15 de abril do ano anterior. Ela faleceu em 14 de abril de 1986. Aos 78 anos de idade, por conta do agravamento de uma pneumonia. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Montparnasse, no mesmo túmulo de Sartre. Simone de Beauvoir possuía um relacionamento aberto com Sartre, ou seja, ambos não eram adeptos da monogamia, se permitindo então a terem relações sexuais com outras pessoas ao longo da vida, com nenhum deles chegando a se casar e a terem filhos. A escritora foi uma das pessoas mais influentes do movimento feminista na sua época. Uma celebridade especialmente dos anos 50 aos anos 80, juntamente com seu companheiro, o filósofo Jean-Paul Sartre. O casal era intelectualmente genial, ativo, revolucionário, carismático. Quase uma unanimidade. Até que, em 1990, suas cartas tornaram-se públicas e a biografia de ambos começou a ser melhor estudada. O que emergiu a partir de então foi um lado obscuro e muitas vezes eticamente repugnante. A feminista Simone de Beauvoir, que denunciava que os homens tratavam as mulheres como objeto,
fazia exatamente o mesmo junto com seu companheiro. Seduzia suas alunas, preferencialmente entre os 16 a 17 anos, muitas vezes em troca de favores acadêmicos ou de dinheiro, e, em seguida, as oferecia sexualmente a Sartre. Às vezes envolviam a jovem por um tempo, para depois descartá-la. O casal parecia obcecado, principalmente, em deflorar virgens. Diga-se, por justiça, que não há nenhum caso de pedofilia, criança, envolvendo qualquer um dos dois, mas o casal defendia a pedofilia. Estavam entre os líderes do movimento que pedia a descriminalização das relações sexuais com menores de 15 anos e chegaram a assinar uma petição pela libertação de pedófilos, pois entendiam que a pedofilia não podia ser crime. Também por justiça deve-se dizer que não existe qualquer prova de colaboracionismo com o nazismo durante a França ocupada. Mas também não participaram da resistência, como os demais intelectuais. Ao contrário, Simone de Beauvoir foi diretora de sonoplastia da rádio do regime colaboracionista e Sartre tinha excelentes relações com os militares nazistas, até brindava com eles. Dentro da leitura biográfica atual não sobra muito glamour no casal que, até há pouco tempo, era um mito em todos os sentidos. Em janeiro de 1977, 3 homens foram acusados no Tribunal de Versailles por atentado ao pudor contra menores de 15 anos. Eles se divertiam abusando sexualmente de meninos e meninas na faixa dos 13 anos e os fotografando. Seus 3 anos de prisão preventiva desencadearam uma petição pela libertação do trio, publicada no jornal Le Monde, assinada por 69 intelectuais. Entre os nomes mais conhecidos estavam Michel Foucault, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. O texto da petição dizia que as crianças foram seduzidas sem violência e consentiram em fazer sexo e serem fotografadas. E ainda perguntava, se uma menina de 13 anos tem o direito de tomar a pílula, é para quê? Mais tarde, Beauvoir e Sartre também assinaram uma carta aberta, publicada no jornal Libération, pedindo que fosse revogada ou significativamente modificada a lei sobre estupro que punia quem fizesse sexo com menores de 15 anos. A carta pediu o reconhecimento do direito de criança e do adolescente para manter relações com as pessoas de sua escolha. A influência destes manifestos foi tão grande que logo em seguida foi fundada na França FLIP, Front de Liberation des Pédophiles ou Frente de Liberação da Pedofilia, que manifestava solidariedade a todos os pedófilos presos ou vítimas da psiquiatria oficial e prometiam lutar contra esta injustiça penal a que chamavam de tirania burguesa. Uau! Isso foi um ato bem socialista da parte deles, não é, meus amigos? Simone de Beauvoir e Sartre possuíam um relacionamento aberto. Um pacto pelo qual podiam transar com outras pessoas, desde que não desenvolvessem amor e que contassem tudo um ao outro. Mas Sartre não era muito bom para conquistar mulher. Isso porque o sujeito era feio como o diabo. De pouca afeição à higiene pessoal, às vezes despertava nojo em qualquer um ao qual estava próximo. Uma jovem certa vez a quem ele beijou à força e tentou levar para a cama conseguiu fugir e correu para vomitar no banheiro. Quem atraía as moças era a linda Simone de Beauvoir. Transava com as jovens e depois as convencia a fazer sexo com Sartre. Seu alvo predileto eram as alunas. Como disse uma destas moças, o casal gostava de carne fresca. A coisa era tão ostensiva que, em 1943, Simone chegou a ter seu direito de lecionar suspenso,
por ter seduzido a aluna menor de idade Natalie Sorokine, de 17 anos, filha de um imigrante russo. Para convencer as jovens, o casal prometia acolhimento, educação e dinheiro. Faziam juras de amor pela vítima, até elas descobrirem que não eram as únicas ou serem simplesmente descartadas. Por exemplo, para seduzir a jovem aluna Olga Kozakiewicz, cujo pai era imigrante que fora perseguido pela Revolução Russa, Beauvoir a convidou a morar em sua casa. Isso em 1935. Prometeu que cuidaria das suas despesas e da sua educação. Olga teve um caso com Beauvoir, mas se recusou a ficar com Sartre. O empurrava para longe na cama. Sartre ficou frustrado, mas descontou. Em 1937 partiu para cima de Wanda, irmã de Olga, que também havia ido morar com o casal e também era aluna de Beauvoir. Wanda é a moça que vomitou no banheiro após o primeiro beijo de Sartre. Mas ele insistiu e, 2 anos depois, conseguiu que ela se tornasse sua amante. Esta persistência de Sartre só encontra paralelo na sua total falta de tato com as mulheres e de respeito. Um caso emblemático é o de Bianca Lamblin, uma jovem de 16 anos, filha de refugiados judeus da Polônia. Aluna de Beauvoir, em 1938, foi seduzida por esta e convencida a também ficar com Sartre. Ela nunca havia ficado com um homem. Quando era conduzida por Sartre ao quarto do hotel, este lhe disse sem qualquer cerimônia: "A camareira do hotel vai ficar surpresa, pois ontem mesmo eu tirei a virgindade de outra menina." Bianca ainda foi amante de Sartre por algum tempo, até ser descartada por ele a pedido de Simone. Em suas memórias, publicada nos anos 90, ela desabafou: "A perversidade foi cuidadosamente escondida debaixo do exterior manso e suave de Sartre e da aparência séria e austera de Beauvoir." Das amantes do casal, pelo menos uma suicidou-se e outra se transformou em viciada em drogas, segundo a historiadora Carole Saint-Maur-Jones. Um texto devastador sobre Simone de Beauvoir e Sartre foi publicado em 2005, na influente revista The New Yorker, por Louis Menand, professor de Harvard, escritor e vencedor do Prêmio Pulitzer de 2002. Ele comenta que o que mais chocou os leitores com a publicação das cartas do casal não foi a promiscuidade, mas hipocrisia. E acrescenta: em entrevistas, Beauvoir negava categoricamente ter tido relações com mulheres. Nas cartas ela descrevia para Sartre suas noites na cama com mulheres. A correspondência está cheia de comentários depreciativos sobre as pessoas com quem dormiram ou tentaram dormir, embora quando estavam com elas irradiasse interesse e carinho. Sartre, em particular, estava sempre falando para as mulheres do seu amor e devoção, e da sua incapacidade de viver sem elas. O professor acrescenta que ficou claro que Sartre e Beauvoir detinham as pessoas em sua vida com diferentes degraus de desprezo, e que tinham prazer de contar um ao outro sobre as mentiras que diziam aos demais. A pá de cal na imagem dos dois mitos veio da biografia de Beauvoir e Sartre escrita pela historiadora escocesa Carole Saint-Maur-Jones, em livro com o título Uma Relação Perigosa. Além das estripulias sexuais com as jovens moças, Saint-Maur-Jones mexe em um vespeiro ao falar da postura do casal durante o período da ocupação alemã na França. Enquanto a maioria dos intelectuais atuava na resistência francesa, aberta ou clandestinamente, e arriscava a vida contra os nazistas, o casal vivia confortavelmente. Beauvoir trabalhava como diretoria de sonoplastia na Rádio Nacional, a rádio estatal que defendia e fazia propaganda a favor da ocupação nazista. Sartre, segundo a biógrafa,
Não hesitou em tomar o posto do professor judeu do Liceu Condorcet, Henri Dreyfus Lefouer. Mesmo não precisando deste emprego, Sartre o tomou tirando proveito das leis raciais nazistas que proibiam professores judeus de lecionar. Sartre enviou por vontade própria o texto da sua peça As Moscas aos nazistas, antes de ser encenada, para mostrar que não havia nada de anti-germânico nela. Encenada na noite de 3 de junho de 1943, soldados nazistas uniformizados brindavam a peça, com Sartre retribuindo o brinde dos alemães. Nada disso, repita-se, é prova de qualquer colaboracionismo de Sartre ou Beauvoir. Mas causou estranheza aos demais intelectuais da época que estavam combatendo a ocupação alemã. Raymond Aron, amigo de Sartre e Beauvoir, chamava os dois de resistência do café de flores, referindo-se ao café que foi ponto de encontro chique de intelectuais em Paris. Em 1955, Beauvoir e Sartre visitaram a China e a União Soviética. Naquela época, mesmo intelectuais de esquerda já criticavam os excessos destes regimes, que mataram mais de 100 milhões de pessoas. Mas o casal continuou apoiando pública e ostensivamente os dois regimes. Sartre havia se tornado amante de uma agente da KGB, Lena Zorin, o que teria influenciado a sua submissão ao regime soviético. Sartre chegou a propor casamento a Zorin, que em seus relatórios da KGB deixou registrado como manipulava Sartre. Já Simone de Beauvoir, em 1957, publicou o livro La Longue Marche, a Longa Marcha, tecendo louvores ao regime de Mao Tse-tung na China. Curiosamente, anos antes Beauvoir havia escrito em uma carta a seu amante americano, o escritor Nelson Algren, que não ia para o ZEUA ficar com ele porque tinha que atuar na França para combater as mentiras do comunismo e do anticomunismo. Mas afinal o que mudou em Beauvoir? Ela mesma admitiu, depois, ao amante Nelson Algren que escreveu o livro em grande parte para receber dinheiro. Fora escrito por encomenda, uma grande mentira, tudo artificial. Na minha humilde opinião, tanto Simone quanto Sartre não passavam de dois oportunistas da situação em que viviam. Se estavam no regime nazista, atendiam para ele, se viam oportunidades no comunismo e voltavam para ele. E então, meus amigos, o que acharam da vida e da linda história deste casal que fez tanto pelas pessoas e mundo? Deixe a sua opinião na caixa de comentários abaixo. Farei questão de ler cada uma deles. Nós encontramos então no próximo vídeo da série. Que o Criador cuide de cada um de nós. Até a próxima, pessoal.